Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis. Hoje é 13 de junho de Santo Antônio, né? De 2024. E nós estamos aqui para estudar essa doutrina abençoada. Nesse horário das 5h30, 15, 17, a gente estuda esse livro, ó, Primícias do Reino, né? De Amélia Rodrigues. E nós, estando aqui, vamos estudar, ainda estamos estudando o capítulo 3, 4, desculpe, que chama-se Nicodemos, o Amigo. Nós já estamos lá quase no final, né, do livro, lá nas últimas folhas, páginas do livro. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui fazer a nossa prece, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, por ele ter nos dado tantas oportunidades de estudo, de trabalho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem, ótimo, né? Então, gente, como eu falei semana passada, nós íamos falar hoje um pouquinho sobre os profetas falando sobre reencarnação, né? Eu vou começar a fazer a leitura desde o parágrafo anterior de onde nós paramos, quando a Amélia Rodrigues diz assim: és mestre em Israel, falando com Nicodemos, retorquiu Jesus, e não sabes isto? Todos os que compulsam, quer dizer, todos aqueles que estudam, todos aqueles que reviram, que leem, que pesquisam os velhos pergaminhos, conhecem a trilha da evolução. Quer dizer, conhecem o caminho que se deve realizar para poder chegar à perfeição. Conhecem a nossa caminhada, não é? Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho? Essas são informações do currículo terreno. Então, Jesus está dizendo o seguinte para Nicodemos: Nicodemos, essa informação aí de que é preciso nascer de novo, isso faz parte da história humana. Você, como doutor da lei, devia conhecer. Até porque os profetas já tinham anunciado esse tipo de coisa, né? E aí ele diz aqui, outras, poderia dizê-las, quer dizer, outras informações eu poderia trazer para vocês, tá? Outras, poderia dizê-las, outras informações celestiais eu poderia dizer para você, mas não a compreenderias. Se você não está compreendendo essa, já foi trazida pelos profetas há mais de 1000 anos antes de Jesus, como é que ele vai compreender novas revelações celestiais? Aí ele diz aqui, o espírito é imperecível, quer dizer, não pode ser destruído. E na sua jornada infinita, estaciona para refletir e recomeça para acender. Lembra que eu, ontem, na aula, eu falei para vocês sobre a tal da viagem que a gente faz, ou de avião, de trem, ou de navio? De vez em quando você tem que parar num posto, num aeroporto, ou numa parada de ônibus, para dar aquela pausa. E ele diz, para refletir e recomeçar. É a reencarnação. Então, de vez em quando, na jornada infinita do espírito, ele estaciona, ele para refletir e recomeçar. É uma reencarnação para ascender, para progredir. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos, né? Amanhã serão resolvidos. O que você não puder resolver hoje, você vai resolver amanhã. A emoção vibrava dos lábios do Rabi. Era quase um monólogo. Era ele praticamente falando sozinho. Nicodemos pouco falava. Talvez ele, Jesus, estivesse falando à humanidade inteira,
deixando uma mensagem para toda a humanidade, não só para Nicodemos. Desejando imprimir no ouvinte perplexo, que era Nicodemo estava ali perplexo, e atento à diretriz de segurança, identificando-se como um enviado, Jesus prosseguiu: ninguém da terra subiu ao céu, senão que desceu do céu, Filho do Homem, que está no céu. E quis dizer, né? Ninguém aqui na terra chegou aonde eu já cheguei, que é um espírito puro, que é um Cristo. Ninguém na terra alcançou já o nível de Jesus, dentro do ponto de vista evolutivo, espírito puro. Então, ele diz isso. Ninguém da terra subiu ao céu, senão que desceu do céu, Filho do Homem, que está no céu. Então, ele diz, o único que chegou à posição de Cristo sou eu. E fui eu que desci do céu, que desci das regiões celestiais, tá? Para estar aqui com vocês. E ele diz, o Filho do Homem, eu que fui criado como vocês, simples e ignorante, que estou aqui na terra, vivendo num corpo de carne, entendeu? E eu estava onde? No céu, nessas regiões celestiais. Então ele fala, gente, ninguém mais aqui na terra pode falar com vocês com a propriedade que eu falo, porque eu fui criado como vocês, sou filho do homem, reencarnei várias vezes em outro mundo, tá? Aqui estou, renascido como vocês, através de um homem e de uma mulher. Tenho um corpo de carne, mas eu vim de regiões celestiais. E quando desencarnar, é para lá que eu vou, porque lá é o meu lugar, é a minha casa verdadeira. Né? E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida futura. Porque Moisés, né, lembra quando ele vai falar com o faraó, aquele negócio daquelas pragas, ele leva o cajado dele, lembra? Ele anda com o cajado. E ele, num fenômeno mediúnico, transforma o cajado numa serpente. E aquilo impressiona, né? As pessoas. E aí ele diz aqui, que desejava ele dizer com a serpente? Salomão a ela se referia como símbolo de sacrifício, pensou Nicodemos. Seria necessário que o rabi fosse sacrificado para que a verdade se espalhasse nos corações e os homens a pudessem identificar? Percebeu intimamente que já o amava. Nicodemos percebeu que já o amava. E surda preocupação começou a somar-lhe a mente. Porque Nicodemos começou a pensar, será que ele precisa também ser sacrificado? Nicodemos tinha os olhos nublados. O rabi estava de pé. A sala ampla mergulhou em silêncio. Os astros fulguravam ao longe, porque era noite, né? Então o céu estava cheio de astros. A entrevista estava concluída, terminada. A entrevista de Nicodemos com Jesus. Nicodemos fitou o mestre, banhado de prata. O luar caía sobre ele, né? Despediu-se e, embrulhado no fez, quer dizer, no manto, né? Desapareceu na noite, com o manto para Jerusalém. Lembrando que ele foi até lá, ao encontro de Jesus, meio escondido, né? Escondido, que ele não queria que ninguém visse, porque ele tinha medo, né? Que não compreendesse e aquilo prejudicasse a vida dele. A verdade ficaria abrindo rotas nas mentes e guiando espíritos. A doutrina das vidas sucessivas, que a reencarnação, foi ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. Então, Jesus, naquele momento, né, ele mostrou
a doutrina da reencarnação da vida, da reencarnação, das vidas sucessivas, de maneira clara para Nicodemos. Mas acontece que essa teoria, essa ideia da transmigração das almas já existia, como nós vimos na aula passada, entre o povo judeu. Não era novidade. Só que Jesus agora novamente explica de uma maneira mais clara. Mas o povo judeu já falava sobre isso. Desde 1.500 anos antes de Jesus. Não é uma ideia nova que Jesus apresentou. Ela já existia na cultura, na religião, na mente daquele povo judeu. E é isso que nós vamos começar a dar uma olhadinha agora. Como eu pedi a vocês, eu não sei se vocês viram, né? Vamos abrir, eu não vou ter tempo de dar para vocês procurarem, porque eu coloquei no apoio, tá? Então, eu vou olhar lá, Isaías, vamos procurar Isaías, capítulo 26, versículo 19. Eu só não vou poder esperar vocês procurarem, porque como eu botei no apoio, eu espero que vocês já tenham feito a pesquisa. Então, está lá. Isaías, capítulo 26, o profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19. Está escrito assim. Isaías fala assim. Quando Isaías fala, não é da boca de Isaías. Isaías é um médium de psicofonia. Eu acredito também psicógrafo, né? Aqui, então, Isaías está falando o que o Espírito está dizendo para ele, tá? Que a pessoa pode dizer assim, Isaías está falando, é da boca, é da cabeça de Isaías. Não era. Ele era um médium. Então, ele está passando uma revelação vinda do plano espiritual através dos benfeitores. Então, diz assim, os teus mortos viverão. Olha o verbo do futuro. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó. No pó quer dizer aqui na terra. Porque o teu orvalho será um orvalho de luz, e tu reduzirás a última ruína na terra dos gigantes. Se ele estivesse dizendo assim, os espíritos que morreram estão no céu. Eles morreram. Ele diria assim, os teus mortos vivem. Vivem. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitam. Mas ele usa no futuro. Os teus mortos viverão. Entendeu? Então ele usa o verbo no futuro. Se são teus mortos, morreram hoje, mas eles viverão amanhã. Vamos agora olhar Jeremias, foi outro que eu indiquei para vocês. Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e 30. Está lá. Responsabilidade individual. Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e 30. Diz assim, outro médium, profeta médium, dando comunicação dos benfeitores. Olha a aula que nós vimos ontem, né? Hoje à tarde. Sensitivo médium, psicofonia. Naqueles dias, não se ouvirá mais dizer, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos são os que ficaram botos, quer dizer, manchados. Mas cada um morrerá na sua iniquidade. Todo homem que comer uvas verdes, a esse é que ficarão botos os dentes, manchados os dentes. Aí tem esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, esse autor aqui, ele é um pouco polêmico, mas esses livros que ele tem aqui, eu acho bastante interessante. O que eu vou ler agora é esse aqui, ó, deixa eu... É esse aqui, Reencarnação, tá? Opa. Eu acho bastante interessante esse livro aqui, bastante interessante mesmo. Reencarnação. É Sérgio Aleixo. Sérgio
Fernandes Aleixo, tá? Reencarnação. Lei da Bíblia, Lei do Evangelho, Lei de Deus. Sérgio Fernando Aleixo. Ele tem um outro livro que eu gosto muito também, que é esse aqui, ó. Com quem, com quem falaram os profetas, tá? Com quem falaram os profetas. Eu agora vou pegar esse, Reencarnação, mas esse aqui também acho interessante. Com quem falaram os profetas? É uma pergunta, Sérgio Fernandes Aleixo. E ele diz aqui, ó, sobre esse trecho, o Sérgio Aleixo diz assim: o profeta Jeremias, dando combate à equívoca ideia de um pecado original, lembra que na Bíblia tem a história do pecado original? Qual era o pecado original? Que Eva e Adão comeram a maçã, né, e cometeram o pecado. E que todos nós nascemos com o pecado original por causa da Eva. Então, o crime da Eva, o pecado da Eva, ficou com todo mundo. Todos os outros espíritos que nascerem vão trazer consigo o pecado da Eva. Então, ele aqui, o profeta Jeremias, os 700 anos antes de Cristo, vem combater essa ideia do pecado original. E ele diz assim, aí o Sérgio Fernandes Aleixo diz assim, o profeta Jeremias, dando combate à equívoca ideia de um pecado original, entendido, por assim dizer, hereditariamente, né? Porque vai passando de um para outro, como se a gente hereditariamente passasse de um para outro pecado original. Asseverou que no futuro, isto é, em nossos dias, já não se diria que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram, quer dizer, que ficaram manchados, mas que de todo homem que comeu uvas verdes, os dentes se embotarão, quer dizer, quem come é que fica com o dedo, com o dente manchado. Quem come. Aí, depois você vai ter aqui Jeremias, se vocês olharem aí, 31, 29 e 30. Ah, não, foi esse que eu li, foi esse que eu li agora, né? Quando ele diz aqui, né, que Jeremias falou, os pais comeram uvas verdes. O verbo está no passado, ó. Os pais comeram uvas verdes. E os dentes dos filhos são os que ficaram botos. Essa é a ideia do pecado original. Essa é a ideia. O pai peca, o filho nasce com o pecado do pai. Aí, Jeremias combate isso. Ele não aceita essa ideia de pecado original. E ele diz: mas cada um morrerá na sua iniquidade. Todo homem que comeu uvas verdes, a esse é que ficarão botos os dentes. Então, se o pai comeu uva verde, o filho dele não vai nascer com o dente manchado porque o pai comeu. É o próprio pai que vai ficar. Entendeu? Aquele próprio espírito que cometeu o erro, é ele que vai ter que ser responsabilizado pelo erro dele, não a família dele. Porque na tradição passada acontecia isso. Se um homem daquela família cometesse um crime, toda a família era considerada pecadora. E durante várias gerações, como se as gerações futuras daquela família fossem culpadas pelo erro daquele primeiro da família que cometeu o crime. E Jeremias combate isso. Ele diz aqui: disse ainda Jeremias, ou melhor, disse ainda, está lá no livro, quem quiser anotar aí, Lamentações, tá? Capítulo 3, versículo 39. Eu não mandei pegar, não, só estou dizendo aí, quem quiser anotar. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, o profeta Ezequiel, no mesmo sentido, afirmou que esse Lamentações parece que foi escrito por Ezequiel também. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, sobre aquele que cometeu a iniquidade.
e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, mostrando que aquele que comete o erro é que vai ter que, em futuras vidas, tanto que ele disse, lembra, os meus mortos viverão, resgatar o seu próprio erro. Aí vamos lá, em Ezequiel. Rose, aquela passagem, Rose, que Jesus, quando cura o cego, que os discípulos perguntam quem é que pecou? São os, não é? Eu acho que é nesse raciocínio também. Exatamente, porque era costume É. esse tal pecado original. Eles pensam, ele é cego porque no passado o pai cometeu um erro. O pai pode ter arrancado o olho de alguém. Aí o filho dele está carregando o pecado do pai. O filho é que vai pagar a culpa do pai. Entendeu? Jesus diz, não tem nada disso. Aí, lá na Bíblia, voltando ao Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 e 20, eu também coloquei esse, diz assim, ó, cada um será julgado segundo as suas obras. Reparou que a cada um segundo as suas obras não foi Jesus que falou quando esteve aqui? Que a gente fala, né? Ah, Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Não, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 e 20. Ezequiel disse assim, ó, e vós dizeis, por que razão não levou o filho à iniquidade do seu pai? Foi aquela pergunta que fizeram para Jesus, do rapaz cego. É porque o filho procedeu conforme a iniquidade e conforme a justiça, porque guardou todos os meus preceitos e os praticou. Por isso viverá certissimamente. O filho viveu bem, fez tudo certinho. Aí ele diz aqui: a alma que pecar, a alma que cometer erro, essa morrerá. E o pai não levará a iniquidade do filho. Quer dizer, essa morrerá, quer dizer, essa é que vai ter que se ajustar com a lei. E o filho não levará a iniquidade do pai. E o pai não levará a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, sobre aquele que pecou. E a impiedade do ímpio será sobre ele. Aí eu volto aqui ao Sérgio Aleixo, tá? Ele diz assim: mesmo Jesus não ensinava o amor contra o ódio, o bem contra o mal, a caridade contra o egoísmo, senão como ações que, levadas a efeito, se oporiam à perspectiva de reações negativas. É fatal, disse o inigualável mestre, que os escândalos venham. Se cometer um erro, tem que vir os escândalos, que é a reparação, né? Que é todo mundo vai descobrir, você cometeu um erro. E os escândalos venham. Está lá em Mateus 18, capítulo 18, versículo 7. Daí, certamente, sua magistral síntese das antigas escrituras, a regra áurea. Tudo que vos quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Está em Mateus capítulo 7, versículo 12. O que fizermos aos outros, estaremos fazendo, indubitavelmente, a nós mesmos. Pois mais cedo ou mais tarde, se não for nessa reencarnação, será em outra, ser-nos-á retribuído o que eu fiz. De certo, Jesus aconselhava a prática do bem para que, de nossa vez, fôssemos desse bem merecedores. Então, Jesus dizia: pratique o bem, porque no futuro esse bem virá para você. Porque a paga acontece segundo as obras de cada um. É o que ensina as Escrituras. Então, Jesus reforçava o que os profetas tinham dito antes. Faça o outro que gostaria que te fizessem. Segundo o profeta Ezequiel. Para que você amanhã possa colher do bem que você plantou. Porque senão você vai colher do mal que você semeou. E sua família não vai ter nada a ver com isso.
Agora, lá, vamos ao profeta Jeremias, ainda no Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, vocação profética de Jeremias. Versículo 5. Diz assim: antes que eu te formasse no ventre, o Espírito falou através da boca de Jeremias, tá? Profeta, médium, verdadeiro, psicofônico. Ó, lembra do estudo de Versal dos Carismas? O Espírito disse assim: ó, eu vou começar no 4. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Jeremias falando: antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. Então ele já existia antes de começar a encarnação dele, entendeu? Aqui, te conheci. E antes que tu saísses do teu seio, te santifiquei e te estabeleci profeta entre as nações. Então, ele foi escolhido como profeta antes de ter nascido na terra. O Senhor o escolheu no plano espiritual, antes dele ser escolhido. E aí ele reencarnou para ser a personalidade de Jeremias. Então, o Senhor já o conhecia. E ele foi escolhido antes de a mãe começar a gerar, antes da mãe engravidar. Antes dele nascer, ele já foi escolhido para ser o profeta Jeremias. Era um espírito que tinha outro nome, que viveu outras reencarnações, mas nessa reencarnação que o Senhor escolheu para ele nascer, ele ia ter o nome de Jeremias. E aqui eu vou compartilhar um texto do livro, né, que eu passei até para vocês. Esse aqui, ó, é a reencarnação na Bíblia do Irmão de Miranda. Lembra que o palestrante citou esse livro? E eu mandei para vocês outro dia, hoje eu mandei de novo, lá do grupo. A reencarnação na Bíblia. O capítulo é o capítulo que fala do o problema da existência. Quem quiser anotar, vocês têm o PDF do livro A Reencarnação na Bíblia, do Hermínio de Miranda. O capítulo é o problema da preexistência. Tá? Aqui, ele está comentando, o Hermínio de Miranda, sobre o profeta Jeremias. Tá? Eu botei aqui, ó, livro Reencarnação na Bíblia, Hermínio de Miranda, capítulo O Problema da Preexistência. O Hermínio aqui está comentando essa passagem do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 e 5, tá? Quando ele foi escolhido. Então, Hermínio diz assim: alguma dúvida? O espírito é convocado para uma importante missão de profeta entre os homens. E tudo é programado no mundo espiritual. Antes mesmo que o corpo físico que lhe seria destinado começasse a ser gerado no ventre daquela que seria sua mãe. Já nasceu Jeremias, já nasceu, pois, santificado. Isto é, médium, médium, com as condições necessárias ao exercício de suas faculdades mediúnicas, também chamadas de profetismo, que, como sabemos, possuem um componente físico, ou seja, um apoio no organismo. Lembra que já estudamos sobre isso? Né? Está lá no, tá lá no livro dos médiuns, bem claro, né? Na questão 254 do livro dos médiuns. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Porque são. Deixa eu ver aqui. Não, nessa não. Nessa não. É quando Kardec fala, né?
que o corpo que vai ser gerado para que o médium possa existir, esse corpo é preparado, o organismo é preparado para que o fenômeno mediúnico possa acontecer. Tá? Então, ele diz aqui, tudo é programado no mundo espiritual. Antes mesmo que o corpo físico, que ele seria destinado, começasse a ser gerado no ventre daquela que seria sua mãe. Já nasceu, pois, já nasceu médium, com as condições necessárias do exercício de suas faculdades mediúnicas, também chamadas de profetismo, que, como sabemos, possuem um componente físico, ou seja, um apoio do organismo. Aí aqui, ó, no livro Sabedoria, capítulo 8, versículo 19 e 20, tem a seguinte mensagem. O Espírito, né, escreveu lá, mandou a mensagem. Eu era um menino bom. Quem está falando é um profeta, tá? Um profeta. E ele diz assim, eu era um menino bom, dotado de uma boa alma. Escreve o autor do livro Sabedoria, no capítulo 8, versículo 19 a 20. Como era bom, vim para um corpo incontaminado. Percebeu? Era um homem, um espírito, que sempre teve um bom comportamento, moralizado. E quando precisou reencarnar, recebeu um corpo saudável. Um corpo saudável. Sem muito comentário, podemos dizer, diz o Hermínio, foi destinado àquele bom espírito um corpo sadio. Aí lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 14, está escrito assim, pensas, porventura, que um homem já morto tornará a viver? Todos os dias em que agora combato, espero até que chegue a minha mudança. Que outra coisa estaria ele esperando com aquela mudança, se não a oportunidade de uma nova existência? Ou seja, a mudança de personalidade, porque o espírito só tem uma vida, mas várias existências, várias reencarnações. Ou seja, a mudança de personalidade dentro do contexto da mesma individualidade. Né? Que outra coisa estaria ele esperando com essa mudança, se não a oportunidade de uma nova existência? A mudança de personalidade dentro do contexto da mesma individualidade. O espírito, somos individualidades, temos uma nova vida. Jeová, lá no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 1 e 2, está escrito assim: Jeová chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu. Então, ele era um profeta, um grande médium, tá? E também foi dito a ele que, mesmo como Jeremias, foi escolhido pelo Senhor, né? Que já reencarnou, onde foi dito que se chamaria Isaías, e que ele seria um grande combatente, né? Aquele que iria levar a palavra do Senhor. Tanto quanto a Jeremias, também a Isaías é atribuída, antes de nascer, a tarefa da profecia, ou seja, da mediunidade. Seu nome foi escolhido, pois sabia os poderes espirituais do destemor daquele espírito, da coragem moral de que necessitaria para seus pronunciamentos, e por isso investiam-no dos necessários poderes e davam-lhe competente cobertura espiritual. A espada aguda na boca e a mão de Deus a protegê-la. Né? Ele tinha o dom da palavra, iria usar essa palavra para divulgar o evangelho do Senhor. E tinha a proteção dos benfeitores. Tu, porém, irá em paz para teus pais, diz o Senhor a Abraão. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 15 e 16. Tu, porém, irás em paz para teus pais, diz o Senhor a Abraão, mergulhado em profundo sono, ou melhor, em transe.
Abraão estava em transe, desdobrado. Serás sepultado numa boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amoreus ainda não está cheia. Reparou? Os espíritos encarnados que ali estavam combatendo os amoreus, na época de Abraão, voltariam em outra existência para continuar o combate, pois o adversário ainda não teria sido vencido. Isto, porém, somente ocorreria na quarta geração, a partir daquela, ou seja, os mesmos espíritos em outros corpos dentro de um século e pouco. Então, Abraão trouxe essa revelação. Em transe, ele disse, né, o Espírito falou para ele, sobre ele, que ele, Abraão, iria morrer velho, mas ele e todos aqueles espíritos, todos aqueles homens que estavam com ele, combatendo esses amoreus, e era uma luta encarniçada, retornariam à Terra. Dali a 4 gerações, todos eles retornariam para dar continuidade àquela luta contra os amoreus, mais ou menos quase 2 séculos depois. Aí aqui, deixa eu ver aqui, eu vou pular aqui um pedacinho para a gente. Aqui no PDF 39 diz assim, ó, no capítulo 37 de sua portentosa obra, que é o livro de Ezequiel, é, na, o livro de Ezequiel é maravilhoso, gente, quem tiver interesse de ler. Lá no capítulo 37, Ezequiel descreve uma visão dramática. Foi levado em transe, desdobrou-se, o espírito dele foi em transe, levado pelos espíritos amigos, para um local onde contemplava um campo coberto de ossos humanos ressequidos. O espírito que levou ele lhe pergunta: você acha que esses ossos possam reviver? Eu, pois, profetizei como o Senhor me tinha mandado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se o ruído. Depois fez-se um reboliço. E aí Ezequiel começou, estava contando, né? Os ossos aproximaram-se um dos outros, pondo-se cada um na sua juntura. Quer dizer, os ossos voltaram à forma de um esqueleto. Olhei e eis que se formaram sobre esses ossos nervos e carnes para os revestir, e a pele se estendeu por cima. Mas eles não tinham espírito, eram só corpos agora, não tinha espírito. Então disse-me o Senhor, o Espírito disse para ele: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: isto o Senhor Deus diz, Espírito, vem dos 4 ventos, sopra sobre estes mortos e revivam. Profetizei, como diz Ezequiel, né? Pois como o Senhor me tinha ordenado. Profetizar é falar, né? E os espíritos, entrou neles. Os espíritos que vieram dos 4 ventos, né? Entraram neles e viveram. Levantaram sobre seus pés. Era um exército numeroso ao extremo. Dificilmente o texto, diz Hermínio, poderia ser mais claro e objetivo no contexto da antiquíssima linguagem de origem nitidamente mediúnica. O médium em transe, Ezequiel, tem a visão antecipada do preparo de grande número de seres que retornam à carne, retornam para a terra, para prosseguir a luta em favor do povo de Israel. Mais uma vez, observamos que os espíritos reencarnantes não são criados especificamente para aqueles corpos físicos. São, ao contrário, convocados de toda parte dos 4 ventos. Espíritos já existentes que se ligam aos corpos que o profeta viu em formação diante de seus olhos. Então, ele está mostrando aqui que os espíritos não são criados na hora, eles já vêm. Eles vêm para habitar corpos que vão sendo preparados. Assim é. Nenhum espírito foi criado para o corpo de João Batista. É? Lembra que Jesus falou? Elias, João Batista é Elias. Vocês que não reconheceram. Assim é. Nem que o espírito foi criado para o corpo de João Batista.
João Batista já existia, como Elias. Reencarnou-se ali o espírito pré-existente de Elias. Elias já existia. Isabel, a mãe dele, engravidou, começou a construir ali, do corpo dela, ser formado um corpo, e Elias vai habitar aquele corpo. Nenhum espírito novo foi criado para os corpos em gestação de Jeremias ou Isaías. Entidades de elevada condição chamaram seus espíritos, atribuíram-lhes missão específica no mundo e os enviaram a nascer em corpos que estavam em formação ou prestes a iniciarem um processo de gestação. Deveria ter sido Jesus, né? Convocou dois grandes espíritos, duas grandes entidades espirituais e disse: vocês vão encarnar. Vão encarnar. Entendeu? Os corpos de vocês estão sendo gerados. Né? Não pretendemos aqui esgotar o assunto, nem recolher todas as citações possíveis, diz o Hermínio, pois há inúmeras outras, como mais esta, por exemplo, que está lá em Isaías, capítulo 48, versículos 6 a 8. Eu coloquei aqui, vou ler para vocês. Nessa citação do livro de Isaías está escrito assim: do que ouviste, vês a realização. Não deves atestá-lo. Ou melhor, ele diz aqui: do que ouvistes, vês a realização. Não deves atestá-lo, quer dizer, não deve falar daquilo que você ouviu? Pois bem, vou revelar-te agora novos acontecimentos, ainda mantidos em segredos, e que tu não conheces. Então, ele está dizendo: tudo que você ouvir, você deve revelar. Você deve divulgar. Mas agora, diz o amigo espiritual para Isaías, eu vou revelar coisas novas para você, coisas que estão mantidas em segredo e que tu não conheces. E aí o espírito vai dizer aqui, ó, foram criados agora e não antigamente, tá? Nunca até aqui ouvistes falar disso, de maneira que não poderás dizer. Já o sabia. Quer dizer, essa revelação que ele está colocando agora foi criada agora. Isaías não pode dizer, já sei disso, não, porque ele está trazendo para uma revelação agora para ele, né? Falar disso de maneira que não poderá dizer, já o sabia. Quando você ouvir o que eu vou dizer, você não deve dizer, eu já sabia, porque você não sabia. Eu estou trazendo a revelação agora para você. Não, tu não sabias, tu não suspeitavas. Eu não te havia feito ainda a confidência, porque eu sabia que era. Olha só, o que o amigo espiritual está dizendo para ele. O que eu estou dizendo agora para você, Isaías, é novidade para você. Você não sabia, e não adianta dizer que já conhece. Isso é novo para você, uma revelação. Isso é uma revelação de um fato real, mas que você não conhece. E eu estou te revelando agora. E por que que só agora eu estou te revelando isso? Olha só. Por que que ele só agora está revelando para Isaías? Está aqui no versículo 8. Não, tu não sabias, tu não suspeitavas. Eu não te havia feito ainda a confidência, porque eu sabia que você era desleal. No passado, na outra encarnação, ele, Isaías, era desleal. Procedeste muito perfidamente e foste chamado rebelde, transgressor desde teu nascimento. Então, ele não podia dizer para Isaías antes a revelação que ele está dizendo agora, que agora Isaías é outro espírito, é um espírito mais evoluído. É Isaías, só que mais evoluído. Agora ele pode fazer uma revelação para Isaías. Então, ele diz que lá no passado ele não podia falar essas coisas para Isaías, porque Isaías era desleal, era um transgressor. Então, ele repete aqui esse versículo 8 do capítulo 48 do livro de Isaías, porque eu sabia que procedeste muito perfidamente e foste chamado transgressor desde o ventre.
Aí diz Hermínio, como poderia um ser humano arcar com a acusação de ser considerado transgressor antes de nascer? Porque ele diz antes do ventre. Tu foste chamado transgressor desde o ventre. Como pode um ser humano ser chamado de transgressor antes de nascer? Não há saída possível, senão a de que Isaías viverá antes outras existências. E nessas outras existências cometerá erros e crimes. Já vinha para a vida na carne, nessa reencarnação, com culpas a resgatar, como todos nós. Então, Isaías, nos primeiros anos aqui na Terra, ele vai trabalhar para se melhorar, para crescer, porque ele tinha sido indicado por Jesus para ser um grande profeta. Mas ele ainda trazia erros, equívocos da outra vida. Por isso que logo não foi feito para ele uma revelação. Era preciso que ele resgatasse seus erros para que aí sim ele, mais purificado, pudesse receber as revelações do alto. A gente trouxe isso, esse texto maravilhoso de Hermínio de Miranda, desse livro aqui, ó, A Reencarnação na Bíblia, que eu mandei o PDF de novo hoje para vocês no grupo. Já tinha mandado para vocês, mandei de novo. Para mostrar que essa ideia da reencarnação é antiga entre os hebreus. É antiga. Só que Jesus, quando esteve aqui, ele trouxe ela de uma forma mais clara para Nicodemos, para toda a humanidade, na realidade, né? Mas os profetas já falavam sobre isso, já era uma coisa comum entre eles. Vamos voltar aqui para Primícias, para encerrar o capítulo? João, emocionado com a entrevista reveladora, porque João estava lá, na casa com Jesus e Nicodemos. Ele participou de toda a conversa ali, ele ouviu a conversa. E ouviu o que Jesus falou para Nicodemos, né? João, emocionado com a entrevista reveladora, alonga comentários com o mestre na noite sublime e escreverá sobre a vinda do Filho do Homem. Ele ficou tão impressionado, João Evangelista, sobre aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, que ele foi ter uma conversa com Jesus. E depois, no evangelho dele, ele vai falar sobre esse assunto. Reconhecido, talvez a Nicodemos, a quem guarda na mente, a ele se referirá mais tarde, após o sacrifício da cruz. João ficou muito agradecido a Nicodemos, pela visita de Nicodemos, porque a partir da visita de Nicodemos, Jesus pôde falar sobre essas coisas. E João aprendeu muito, porque Jesus fez aquele discurso, passou aquele ensinamento maravilhoso, o que ajudou muito a João. Então, João ficou muito agradecido a Nicodemos pela oportunidade que a vinda dele à casa onde Jesus estava deu oportunidade de aprendizado. Aí diz aqui a Amélia Rodrigues, o Evangelho anunciava, através do diálogo com Nicodemos, o amigo que buscara Jesus, a excelência da revelação sobre a reencarnação. Já não há dúvidas. Nos embórios e sombras, quer dizer, no universo, no céu e sombras, o alcatifado dos astros refulgentes e na terra sombria, aquele que é a luz do mundo, mutilando a verdade nos corações. Então, nos embora em sombras, o alcatifado dos astros refulgentes, e na terra sombria, aquele que é a luz do mundo, mutilando a verdade dos corações. Quer dizer, no céu, as estrelas, né, brilhando. E aqui na terra, Jesus, a luz do mundo, transmitindo o seu conhecimento para todos nós, né? Rutilando a verdade nos corações. Então, belíssimo o texto de Amélia Rodrigues, né? Jesus trazendo para a gente esse ensinamento maravilhoso sobre a transmigração das almas. E aí, Carmen?
Eu fico assim, abismada como é que as religiões, por exemplo, o catolicismo nega, não é? É, as pessoas, quer dizer, os católicos, aqueles ortodoxos, acabam discutindo com a gente e eu vejo, quer dizer, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse conhecimento. Eu vou comprar esse livro agora, porque está muito claro. Só não aceita quem não quer. Que está lá, está escrito. Está Está escrito, gente, escrito. mais claro. Impossível. Todos esses profetas. Nossa, eu não tinha esse conhecimento. Eu também recomendo esse aqui, ó. Com Eu amei também, Rose. os profetas, do Sérgio Fernando Aleixo. É da É, vou comprar Lascaux. os dois. Tem quem? Falaram E esse aqui os é de profetas. encarnação também. Certo, Mas nós são os três. certo, A reencarnação da Bíblia do Rio de Miranda, Nossa, certo, encarnação certo. e com quem falaram os profetas, do Sérgio Aleixo. O Sérgio Aleixo tem, às vezes, uns pontinhos assim meio. Mas é meio polêmico. Mas dá para a gente fazer, como Paulo diz, né? Conheça tudo e retende o que for melhor. aproveita o que é bom, pronto. Que bom, né? Então, gente, eu acho que deu para a gente compreender bem tudo isso aí, né? Não há dúvida Excelente, nenhuma sobre a excelente. reencarnação. Excelente, uma outra visão, porque eu também não conhecia Os desse jeito, não. Eu já apresentavam tudo isso para a gente, e realmente é porque muita força foi feita para se apagar essa ideia. Foi sim, muita coisa, força foi feita, né, pelas religiões do futuro. Mas hoje a sim, doutrina nos dá a oportunidade de retirar o véu sobre a verdade e a gente conhecer, né? Então, isso que aí. possamos fazer isso. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Vou passar a Carmen para você. Você faz o preparo e a prece, porque daqui a pouco o nosso palestrante deve estar aí para falar, Tá né? bom. E o assunto continua na palestra, tá? Que é o item, capítulo 4, né? Versículo 18 e 19, continua falando, vai falar, é o capítulo 4, desculpa, eu estava no capítulo 5. O capítulo 4 aqui, 18 e 19, vai falar ainda sobre a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência, quer dizer, não ter reencarnação, ter uma vida só, é, rompe esses laços. Então, continua falando sobre a reencarnação. Né? No capítulo é necessário nascer de novo, capítulo 4 do Evangelho de Jesus. Então, vou Tá encerrar bom. aqui, sempre agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos entrando em contato com essas maravilhas. Que o Senhor nos abençoe.